Saudações, povo Blue, bem-vindos ao Chelsea Fan BH. Resenha é Copa da Liga, é London Derby, mais um na temporada em que o Chelsea Football Club estará em campo. E diferente dos jogos contra Fulham e contra Charlton, o adversário da semana será o Arsenal, líder da Premier League e está aí postulante ao título da Copa da Liga Inglesa. O Arsenal, que tem 2 títulos da Copa, o Chelsea tem 5. Chelsea versus Arsenal, jogo em Stamford Bridge, primeiro jogo semifinal da segunda Copa Nacional em importância pelos campos da Inglaterra. Stamford Bridge, dia 14 de janeiro de 2026, numa quarta-feira, às 17 horas, pelo horário de Brasília. Depois da classificação na Copa da Inglaterra, o Chelsea vai ter outro desafio pela outra Copa Nacional Inglesa e o Orgulho de Londres vai iniciar a disputa por uma vaga na grande final da Copa da Liga, final disputada no estádio de Wembley. Outro London Derby, dessa vez Arsenal, os Gunners do norte da capital da Inglaterra, líderes da Premier League 25-26, competição em que o Chelsea está muito para trás. Portanto, mais um desafio para os agora Rocinho Boys. Liam Rocinho já vai ter aí seu segundo desafio e logo a missão de colocar o Chelsea Football Club na final da Copa da Liga Inglesa, oficialmente chamada de EFL Cup ou Carabao Cup patrocinada, né? Redes sociais do Chelsea Fan BH, dá aquela moral: Instagram, Twitter, Facebook, Threads, Blue Sky, YouTube, Spotify e Amazon Music. Twitter, lembrando, é o novo X. O Chelsea Fan BH está espalhado, cardápio é vasto, é áudio, é texto, é vídeo. Lembrando, YouTube é Chelsea Fan BH 1905. O Chelsea esteve em campo no final de semana pela FA Cup, o torneio de futebol mais antigo do mundo, e avançou de fase. Já sabe até quem será o seu adversário na quinta fase. Então, vamos falar como foi esse jogo, esse derby no estádio The Valley contra o Charlton Athletic, e depois desenvolvemos a rodada e os adversários, né? O Chelsea, que vai para o interior da Inglaterra enfrentar um velho e conhecido adversário, os Tigers. Liam Rocinho começou bem e os Blues seguem no caminho para Wembley. O Orgulho de Londres foi ao estádio The Valley, enfrentou e goleou o Charlton Athletic Football Club na estreia do técnico Liam Rocinho no comando técnico do time 8 vezes campeão da FA Cup. Foi o terceiro encontro entre Blues e Addicts no torneio de futebol mais antigo do mundo. O Chelsea avançou pela terceira vez. Nas 2 vezes anteriores, nos anos de 1963 e 1995, o Chelsea não sofreu gol em 2 triunfos por 3-0. Lembrando, épocas diferentes, anos 60, o Chelsea ainda não havia conquistado seu primeiro título da Copa da Liga Inglesa ainda. O Chelsea, naquele período, tinha uma final de Copa da Inglaterra em 1915 e ainda era detentor de apenas uma taça, a League Division One da temporada 1954-1955. No confronto do ano de 2026, o Chelsea goleou por 5-1. Gols marcados por Joel Ato, Tozina Darabioio, Mark Gill, Pedro Neto e Enzo Fernandes. O Lee Bird, atacante do Charlton, foi o autor do gol da equipe anfitriã. Liam Rocinho escalou uma equipe mesclada, algo já esperado para esse tipo de jogo em fase inicial de Copa Nacional. Destaque na etapa inicial para Moisés Caicedo e Joel Ato. O goleiro Will Mannion
foi o nome do Charlton na partida, realizando importantes defesas e evitando uma goleada ainda maior para a sua equipe. A atmosfera no sudeste da capital da Inglaterra favorecia os donos da casa, que optaram pela estratégia de compactação das linhas defensivas e tentativas de contra-ataque. Plano falho na primeira etapa, e o Chelsea manteve-se à frente, pressionando a saída de bola do Charlton e controlando a partida. Liam Rossinho parecia gostar do que via em campo. Alejandro Garnacho, criticado, não esteve bem no primeiro tempo, abusou da individualidade e prejudicou seus companheiros em campo. Do outro lado do campo, Benoit Gittens esteve bem. Suas jogadas surtiram efeito, ao contrário do atacante argentino. O confronto eliminatório entre o Orgulho de Londres e o Red Army melhorou no segundo tempo. O duelo entre azuis e vermelhos ficou mais intenso, ficou mais veloz, e o Chelsea logo ampliou a vantagem com o ato. Charlton não se entregou em casa, ameaçou reagir com o Middlesbrough aos 57 minutos de jogo, só que a euforia no estádio The Valley não durou muito e o Mark Gill foi oportunista após rebote do goleiro e fez o terceiro gol dos Blues. Liam Rossinho, lembrando seu antecessor, o Enzo Maresca, optou por garantir o avanço para a quarta fase, colocando em campo atletas titulares, Enzo Fernandes, Estevão e Pedro Neto. Esses não decepcionaram a torcida azul e ainda o Dilep perdeu as costumeiras chances de sempre e irritou parte da torcida. Wesley Fofana também foi a campo, reforçou o fôlego da defesa. Vitória do Chelsea por goleada. O Liam Rossinho estreou bem e contra um adversário que está muito mal na segunda divisão, um adversário da parte baixa da tabela da Championship, a segunda divisão da Inglaterra. O caminho para Wembley continua. O novo treinador dos Blues experimentou e já registrou sua primeira vitória no comando do 8 vezes campeão da Copa da Inglaterra. Seu segundo desafio na temporada será novamente por uma Copa Nacional, outro London Derby contra o Arsenal, semifinais da Copa da Liga Inglesa. Ao Charlton está fora. Ao treinador Nathan Jones resta apenas a missão de salvar sua equipe do rebaixamento para a League Division 1, a terceira divisão da Inglaterra. Charlton 1, Chelsea 5, os Blues estão na quarta fase, vão enfrentar o Hull City e seguem mantendo a bandeira azul sempre lá no alto. Chelsea se dando muito bem no torneio de futebol mais antigo do mundo. Após a partida, teve coletiva do novo treinador dos Blues, que atendeu a imprensa, e vamos aqui na transcrição, divulgada pelo Bob Vincent, do Football London. E as declarações do Rossinho foram as seguintes após as perguntas, Começou respondendo sobre o que achou de seu primeiro jogo como treinador no Chelsea. Ele disse que ficou muito satisfeito com a atitude da equipe, mesmo na primeira parte, no primeiro tempo. Não é um local fácil de se jogar, citando o The Valley, na terceira fase da Copa da Inglaterra. O Rossinho disse: achei que a nossa pressão foi muito intensa, muito boa, achei que controlamos o jogo, criamos algumas oportunidades fora de casa. O gol surgiu num momento muito bom, foi um arremate fantástico do Jorel A. O jogo abriu na segunda parte e senti algumas jogadas. Sabemos que temos jogadores excepcionais. Consegui colocar alguns jogadores que estavam no banco, mas devo dizer que fiquei muito satisfeito com a escalação inicial. Fiquei muito satisfeito com os 3 atacantes. Senti que o Garnacho continuou a pressionar no seu 1 contra 1. O Garnacho muito mal no jogo, meu caro treinador Rossinho. O Mark Gill foi magnífico, aspas para o Liam Rossinho. Mark Gill foi magnífico, mereceu seu gol,
Jamie Gittens parecia estar acima das defesas, parecia que ele poderia criar em muitos momentos, portanto, muitos pontos positivos e um bom começo. Perguntado, pode-se ouvir dos torcedores que eles ainda estão insatisfeitos com certas coisas? Parece que é muito importante conquistá-los rapidamente, respondeu o Rocinho. Se os seus adeptos, né, os torcedores, estão felizes, significa que está fazendo um bom trabalho. Tudo o que vou focar nesse momento é trabalhar o mais arduamente possível para ajudar este time a atingir o potencial ilimitado que ela tem e se concentrar e focar no seu trabalho. Espero que as pessoas vejam que estamos no caminho certo. Perguntado pelo Bob Vincent por que Cole Palmer, Reece James e Malo Augusto não estavam em campo. Rocinho respondeu: Malo, Cole e Reece ficaram de fora por precaução hoje. Não quero correr riscos nesta fase da temporada. Eles tiveram pequenas lesões ou contusões no jogo contra o Fulham. E eu não achei. Sinto que tem um plantel muito bom. Não precisa arriscar a saúde deles nesse momento. Temos um jogo importante na quarta-feira. Temos um jogo importante no sábado. Vou verificar os relatórios médicos esta noite e amanhã de manhã para ver como eles estarão. Perguntado, obviamente, um ótimo resultado esta noite. Quais são as suas prioridades para trabalhar entre agora e quarta-feira? O Rocinho respondeu: tenho mais 2 dias. Não acho que o maior desafio que lancei aos jogadores foi a nossa reação aos contratempos, a nossa intensidade. Nada tático, nada técnico. Esses jogadores são excelentes, foram bem treinados antes de mim. Fiquei muito feliz com a união e o espírito do grupo hoje. Fiquei muito feliz com a intensidade com que correram, ganharam duelos, ganharam cabeçadas, todos os fundamentos básicos. E é daí que vem a alegria. O Rocinho foi perguntado se ele ficou satisfeito com o desempenho dos jogadores reservas, né, que entraram no jogo contra o Charlton. Ele respondeu que o Mark Gill foi excelente e o seu posicionamento, a sua pressão, ele mereceu o seu gol. Ele estava sempre na posição certa, onde precisávamos dele taticamente. Achei o Jamie Gittens muito bom, achei o Garnacho, achei que o Garnacho esteve muito perto de marcar um gol fantástico e ele continuou a jogar contra na lateral, né? Acredito neste grupo, acredito que todos eles, e se quisermos ter uma temporada realmente forte, precisamos ter que utilizá-los. Precisamos depositar confiança neles e eles vão retribuir a minha confiança e me darem motivos reais para estar otimista em relação ao futuro. Perguntado, você e Enzo Maresca parecem jogar da mesma forma. Será que esta equipe vai evoluir em vez de mudar muito? O Rocinho respondeu: este é um time que ganhou o Mundial de Clubes. Isso foi há 5 meses. Esta é uma equipe que ganhou a Liga da Conferência no ano passado. Somos uma boa equipe, somos um bom time. Eles foram bem treinados, não escondo isso. Existem outros elementos no futebol, além das táticas, são elementos de formação, sistemas técnicos, tudo isso é maravilhoso. Mas há outras coisas que sinto que talvez possamos melhorar. E é nisso que vamos continuar a trabalhar, além do lado tático do jogo. Perguntado, até agora não tem sido fácil para o Joel Ato no Chelsea. Ele está contente? O Rocinho respondeu: ele tem 19 anos. O vi jogar contra o Fulham. Fiquei muito impressionado com ele na parte alta. Hoje, ele levou essa forma a outro nível. Não apenas em termos de seu gol. Achei as suas qualidades defensivas excelentes, a forma como ele acalmou o jogo com a posse de bola, a forma como ele defendeu 1 contra 1 e ainda teve energia e velocidade para avançar e nos ajudar nos contra-ataques. Conheço muitos desses jogadores, são jovens e excepcionais. Foi um começo muito bom para ele, mas também um começo muito bom para todos os jogadores que estão comigo. Perguntado o que achou do gol que concedeu, né, sobre o gol que o Chelsea tomou. Eles são uma equipe muito boa em jogadas ensaiadas. O Rocinho elogiou o Charlton. Nós sabíamos isso, marcamos o segundo gol numa jogada ensaiada, eles marcaram o primeiro gol deles numa jogada ensaiada. São cruciais, precisamos de melhorar esse aspecto também. Lançamos longos
e laterais, né, livres, são fundamentos básicos de que fala no futebol. Então, sim, obviamente que estamos desapontados por ter sofrido um gol, mas nossa reação ao sofrer esse gol hoje foi magnífica. Aceleramos o ritmo, essa é uma parte muito gratificante do jogo. A última pergunta ao Rocinho na coletiva, pelo Bob Vincent do Futebol London, foi o seguinte: quão perto vocês jogaram da ideia de futebol que você queria que esta equipe jogasse? Estou no meu primeiro jogo, respondeu o Rocinho. Alguns dos nossos passes foram bonitos de se ver. Acho que todos podem dizer isso. Temos jogadores magníficos. A minha ideia de futebol não é importante. O importante é ganhar os jogos de forma consistente. É um bom começo. É apenas o começo e temos que nos manter consistentes agora. Um calendário muito agitado. Foi o que disse o Liam Rossini, satisfeito com sua estreia diante do Charlton, quando o Chelsea venceu por 5-1 na terceira fase da Copa da Inglaterra. O Chelsea avançou e toda a terceira rodada da Copa da Inglaterra 25-26 foi disputada e os seguintes resultados com seus times avançando. Uma partida foi adiada, que será disputada no dia 20 de janeiro. O Salford City vai receber o Swindon Town. O Port Vale venceu o Fleetwood Town e avançou. O Preston North End foi eliminado em casa pelo Wigan. O Wrexham empatou em 3-3 com o Nottingham Forest. E nas penalidades, os galeses avançaram para a quarta fase. 4-3 para o Wrexham. O Milton Keynes Dons empatou em casa em Milton Keynes contra o Oxford United e acabaram eliminados nas penalidades após perder por 4-3. No estádio Molineux, o Wolverhampton, lanterna da Premier League, goleou o Shrewsbury Town por 6-1 e também avançou. O Everton decepcionou seu torcedor em seu Hill Dixon Stadium, empatou em 1-1 com o Sunderland e nas penalidades foi derrotado por 3-0. O Cheltenham Town foi eliminado em casa após perder para o Leicester City por 2-0. O Macclesfield foi um dos autores de zebra na rodada. O Macclesfield eliminou o atual campeão, o Crystal Palace, em sua casa por 2-1. O Fulham venceu em Craven Cottage o Middlesbrough por 3-1. O Sheffield Wednesday em casa foi eliminado da Copa da Inglaterra pelo Brentford ao ser derrotado por 2-0. O Burnley eliminou o Millwall, goleada por 5-1. O Boreham Wood foi goleado em casa pelo Burton Albion por 5-0 e está fora da Copa da Inglaterra. O Stoke City venceu o Coventry, líder da segunda divisão, comandado por Frank Lampard, e avançou de fase, deixando aí o Lampard e seu projeto com o Coventry de acesso à Premier League livre pro final, até o final da temporada. O Newcastle, em St. James Park, fez um jogaço contra o Bournemouth, empatou em 3-3, mas nas penalidades avançou vencendo por 6-5. O Manchester City recebeu o Exeter City no estádio Etihad e o maior placar da rodada foi registrado. Os Citizens de Pep Guardiola humilharam, passaram por cima do Exeter ao final do jogo. Apito do árbitro. Manchester City 10, Exeter 1. Doncaster Rovers 2, Southampton 3, Ipswich Town 2, Blackpool 1, Tottenham eliminado num confronto de Premier League em casa no Tottenham Stadium, perdeu para o Aston Villa por 2-1. O Cambridge United foi eliminado ao ser derrotado pelo Birmingham por 3-2. O Bristol City goleou o Watford por 5-1 e avançou para a quarta fase. O Brisbane Town venceu o Weston-super-Mare por 3-2. O Charlton foi eliminado pelo Chelsea, perdeu em casa no estádio The Valley por 5-1. O Derby County está fora da Copa da Inglaterra, porque foi derrotado em casa pelo Leeds United por 3-1. O Portsmouth foi goleado pelo Arsenal por 4-1. O West Ham avançou ao bater o Queen's Park Rangers na prorrogação por 2-1. O Sheffield United
foi eliminado do torneio de futebol mais antigo do mundo ao ser derrotado pelo Mansfield Town por 4-3. O Norwich City avançou, venceu o Al Sadd por 5-1. O Swansea empatou com o West Brom em casa por 2-2 e nas penalidades foi eliminado da Copa da Inglaterra. O Hull City, próximo adversário dos Blues já definido em sorteio, em casa empatou em 0-0 com o Blackburn Rovers, mas nos pênaltis foi mais eficiente e venceu por 4-3. O Manchester United, sem treinador, com Darren Fletcher no comando, em Old Trafford recebeu o Brighton e Hove Albion e está fora da Copa da Inglaterra. O Manchester perdeu por 2-1 para o Seagulls em sua casa. E no último jogo da rodada, o Liverpool em Anfield avançou, eliminando o Barnsley. 4 para o Liverpool, 1 para o Barnsley. É a Copa da Inglaterra. Toda a rodada 3 jogada, resta ainda o Salford City contra o Swindon Town. O jogo será disputado no dia 20 de janeiro. E a quarta rodada, os confrontos estão já definidos para serem disputados na data de 14 de fevereiro de 2026. E os confrontos ficaram desta maneira. O Brisbane Town em casa vai receber o Wolverhampton. O Port Vale vai duelar uma vaga para as oitavas de final contra o Bristol City. Norwich e West Brom, Aston Villa e Newcastle, confronto de Premier League no Villa Park. O Manchester City vai esperar a definição de Salford City e Swindon Town no dia 20. O Birmingham vai receber o Leeds. O Macclesfield vai enfrentar o Brentford. O Burnley contra Mansfield Town. O Burton Albion vai ser adversário do West Ham. O Oxford United vai receber o Sunderland. O Stoke City, que eliminou o Coventry do Frank Lampard, vai receber o Fulham em Stoke-on-Trent. O Southampton vai duelar contra o Leicester City. O Wrexham vai enfrentar o Ipswich Town. O Hull City vai receber o Chelsea. O Arsenal vai enfrentar o Wigan. E Liverpool vai, em casa, no estádio Anfield, duelar uma vaga nas oitavas de final da Copa da Inglaterra contra o Brighton e Hove Albion. Lembrando, partidas a serem disputadas na data de 14 de fevereiro de 2026. É a Copa da Inglaterra 2025-2026. Fases iniciais de uma Copa definidas e outra já se encerrando, e o Chelsea segue firme na disputa das semifinais da Copa da Liga Inglesa. Lembrando que a Copa da Liga Inglesa ela existe desde 1960, é disputada entre times das 4 primeiras divisões do futebol da Inglaterra e alguns do país de Gales, lembrando, 20 da Premier League e 24 times da segunda divisão, 24 da terceira divisão e 24 da quarta, totalizando 92 equipes que disputam a segunda maior Copa do Reino Unido. Também final única em Wembley. Os jogos semifinais da Copa da Liga Inglesa são os seguintes. Nesta terça-feira, 13 de janeiro, o Newcastle, em St. James Park, vai receber o Manchester City. Na quarta-feira, 14, o Chelsea recebe o Arsenal. Os mandos se invertem no dia 3 de fevereiro, quando o Arsenal no Emirates recebe o Chelsea e o Manchester City no Etihad vai enfrentar o Newcastle no dia 4 de fevereiro. Então, as datas das semifinais da Copa da Liga Inglesa, dias 13 e 14 de janeiro e 3 e 4 de fevereiro. Quem avançar estará em Wembley para a grande final da Copa da Liga Inglesa, competição que existe desde os anos 60. O Chelsea conquistou seu primeiro título em 1965 e seu último em 2015. Chelsea e Arsenal vão se enfrentar nessa quarta-feira e o histórico
entre as equipes na competição é grande, são 7 jogos. O histórico geral de confrontos em todas as competições, Chelsea e Arsenal já se encontraram 212 vezes. 66 vitórias dos Blues, 61 empates e 85 vezes os Gunners derrotaram o Orgulho de Londres. Na Copa da Liga Inglesa, em 7 partidas, o Chelsea conseguiu 4 avanços contra 2 do Arsenal. Lembrando que no total de 7 jogos, o Arsenal venceu 3, o Chelsea venceu 4 e aconteceu um empate. Já se encontraram uma vez em final, decisão de título, e quem ficou com a taça foi o Chelsea, foi o Orgulho de Londres. O primeiro jogo aconteceu no ano de 1976. 26 de outubro de 1976, era a 4ª rodada e o Arsenal, no Highbury, venceu o Chelsea por 2-1. O estádio Highbury comportou 52.285 torcedores naquela ocasião, onde o Arsenal eliminou o Chelsea. O gol dos Blues foi marcado pelo atacante escocês David Eye. O Arsenal venceu o Chelsea com gols dos atacantes Trevor Ross e Frank Stapleton. O Arsenal, escalado, e eliminou o Chelsea em 1976 com Jimmy Hymer no gol, Sammy Nelson, Pat Rice e Pat Howard, Peter Simpson, George Armstrong, Alan Ball, Liam Brady, Trevor Ross, Malcolm MacDonald e Frank Stapleton. O Chelsea tinha John Phillips, Gary Locke, Kenny Swain, David Eye, Steve Vicks, Graham Wilkins, Brian Bason, Ray Lewington, Gary Stanley, Ray Wilkins, lenda dos Blues, falecido, e Steve Finaston. Entraram ainda o jogador com o maior número de partidas na história com a camisa do Chelsea, o defensor Ron Harris, no lugar do Brian Bason. Uma grande figura merece ser destacada que esteve nesse primeiro confronto do Chelsea contra o Arsenal na Copa da Liga Inglesa, no ano de 1976, 26 de outubro, foi o meia-atacante Ray Wilkins, falecido no ano de 2018. Vamos registrar a história do Ray Wilkins, uma lenda do Chelsea. O Ray Wilkins, ele se tornou uma lenda do Chelsea prestando bons serviços dentro e fora de campo. O Wilkins, já falecido, foi jogador, treinador e comentarista de futebol. Sua história nos Blues teve início nos anos 70, quando foi promovido ao time profissional pelo treinador e ex-jogador do Orgulho de Londres, Ed McCready. Ray honrou a camisa do Chelsea de 1973 até 1979. Foram 196 jogos e 33 gols marcados. No início da nova temporada do futebol europeu, o Wilkins transferiu-se para o Manchester United. Nos Red Devils ficou até o ano de 1984, entrando em campo 194 vezes. Nos anos seguintes atuou por Milan, por Rangers na Escócia e também Paris Saint-Germain. Quando retornou para a Inglaterra, o Wilkins vestiu várias camisas de importantes times: Queen's Park Rangers, Crystal Palace, Wycombe Wanderers, Millwall e Leyton Orient, por último. Em 1996, teve uma rápida passagem pelo Hibernian, da Liga Escocesa, e encerrou sua carreira de jogador. Raymond Colin Wilkins defendeu a seleção da Inglaterra em 2 Copas do Mundo, 1982 na Espanha e 1986 no México. Tem ainda uma Eurocopa no currículo, disputada no ano de 1980 na Itália, e o Wilkins jogou muitas partidas com a camisa do Chelsea e marcou vários gols. Foi treinador interino do clube em 2009. Sua última atividade no meio esportivo foi comentarista de rádio, comentarista esportivo, pela rádio Talk Sports. O Wilkins faleceu na capital inglesa em abril de 2018. Ray, até hoje, é lembrado pelos bons serviços prestados e se tornou uma lenda do Chelsea Football Club. Ray Colin Wilkins, Ray Wilkins, meia atacante, lenda do Orgulho de Londres. Destaque no primeiro confronto entre o Chelsea e o Arsenal na Copa da Liga
de 1976. O segundo confronto entre o Chelsea e o Arsenal na Copa da Liga Inglesa, segundo e terceiro, né, foi válido por uma mesma fase, foi no ano de 1998. E em duas partidas, o Chelsea acabou avançando no placar agregado. Em 28 de janeiro de 1998, o Arsenal venceu o Chelsea por 2-1 no estádio Highbury. Em 18 de fevereiro de 98, o Chelsea deu o troco, venceu por 3-1 no segundo jogo de semifinal em Stamford Bridge e avançou no placar agregado por 4-3. Em 28 de janeiro de 1998, Arsenal 2, Chelsea 1, a história ficou registrada da seguinte maneira: 38.114 pessoas no estádio Highbury. Era o primeiro jogo da semifinal da Copa da Liga Inglesa. Os gols do Arsenal foram marcados pelo holandês Mark Overmars aos 23 minutos. O Stephen Hughes, meia inglês, fez 2-0 para os Gunners. E o Mark Hughes diminuiu para os Blues aos 68 minutos. O Arsenal de Manninger, Tony Adams, Bald Grimandi e Winterburn, Hughes, Mark Overmars, Parlu, Emmanuel Petit, Nicolas Anelka e o Dennis Bergkamp. Nicolas Anelka, que em temporadas futuras se tornou um campeão de Premier League vestindo a camisa do Chelsea. O David Platt entrou na partida no lugar do Grimandi. O Chelsea tinha Ed de Goey no gol, Steve Clark, Graham Lesaux e Dan Petrescu, Michael Duberry, Bernard Lambu, Frank Sinclair e o Ruud Gullit, Ed Newton, Tori André Flo e o Jean Franco Zola. Entraram nessa partida no primeiro jogo semifinal da Copa da Liga de 1998, o Laurent Chavert no lugar do Dan Petrescu, o Mark Hughes no lugar do Tori André Flo e o Gianluca Vialli no lugar do Frank Sinclair. Nicolas Anelka estava com a camisa do Chelsea em temporadas campeãs e neste segundo confronto ele estava defendendo os Gunners. E o Anelka tem muita história. Vamos registrar um pouco desse ícone blue, desse gigante do Chelsea, também o francês atacante Nicolas Anelka. Nicolas Anelka foi um jogador de futebol nascido na França que atuou em muitas equipes do futebol europeu. Anelka jogou em grandes times, em várias ligas, está na lembrança do torcedor blue por atuar em um período de ouro do Orgulho de Londres. Para muitos, foi o melhor companheiro de ataque da lenda viva Didier Drogba. Anelka começou sua carreira de jogador em 1995. Teve passagens por Paris Saint-Germain e sua primeira equipe fora da França foi um rival londrino do Chelsea, o Arsenal. O Anelka teve mais duas passagens pelo Paris Saint-Germain no ano 2000 e também em 2002. Jogou no futebol espanhol no Real Madrid. Na terra do Rei Charles III, antes de fazer história como atacante dos Blues, Nicolas Anelka também jogou no Liverpool, no Manchester City e no Bolton Wanderers. Chegou ao Chelsea na temporada 2007-2008, ficou até o ano de 2012. Foram 184 jogos e 59 gols marcados com a camisa dos Blues. Anelka deixou o clube na época em que o Orgulho de Londres era treinado pelo português André Vilas-Boas. Nicolas fez parte do super time do Chelsea comandado por Carlo Ancelotti na temporada 2009-2010. Destruiu defesas adversárias junto de Drogba, Kalou, Malouda, Lampard e companhia. O super artilheiro francês tem no currículo atuações nas ligas turca, chinesa e também indiana, além da italiana. Sua última equipe na liga inglesa foi o West Bromwich Albion.
disputou Copa do Mundo e Eurocopa, foi convocado para a Seleção Nacional da França 69 vezes e marcou 14 gols, se aposentando no ano de 2016. Com a camisa do Chelsea, o Anelka foi vencedor da Premier League, da Copa da Inglaterra e também da Supercopa da Inglaterra, a Community Shield. Anelka acumulou na carreira de jogador de futebol 738 jogos e ainda 222 gols. Pendurou as chuteiras e se tornou treinador de futebol. Teve passagens pela seleção da França, atuou na gerência esportiva na Liga Turca e está na memória do torcedor do Chelsea como um gigante do futebol inglês, gigante do futebol francês e tem seu espaço na memória como um gigante do Chelsea. Nicolas Anelka. Em 18 de fevereiro de 98, o Chelsea deu o troco e avançou num placar agregado de 4-3 no segundo jogo semifinal da Copa da Liga disputado em Stamford Bridge. O Dennis Bergkamp foi o autor do gol do Arsenal, de pênalti aos 82 minutos, depois de o Chelsea estar vencendo por 3-0, com gols do Mark Hughes, do Roberto Di Matteo e também do Dan Petrescu. Olha só, De Goey, Clark, Solebuff e Petrescu, Duberry, Di Matteo, Dennis Wise, Mark Hughes, Gianluca Vialli e Gianfranco Zola. O Ed Newton entrou no jogo no lugar do Gianluca Vialli. Os jogadores não utilizados, o goleiro Kevin Hitchcock e também o norueguês atacante Tore André Flo. Nesse jogo, Patrick Vieira foi expulso aos 48 minutos de jogo, o francês daquele bom embrião do Arsenal. O Arsenal de Alex Menninger, Tony Adams e Lee Dixon. Tony Adams que tem estátua em Emirates. Gilles Grimandi, Nigel Winterburn, Marc Overmars e Ray Parloux, Emmanuel Petit, Patrick Vieira, Nicolas Anelka e o Dennis Bergkamp. David Platt e Stephen Hughes entraram no jogo no lugar do Ray Parloux e do Nigel Winterburn. Deste jogo, o lateral defensor romeno Dan Petrescu também tem uma linda história que merece ser contada em confrontos entre o Chelsea e o Arsenal. Copa da Liga Inglesa. O Petrescu ajudou o Chelsea a classificar-se e avançar de fase, marcando o terceiro gol dos Blues no minuto 53 e no segundo jogo de semifinal, quando em 18 de fevereiro de 98 o Chelsea venceu o Arsenal por 3-1 e passou à fase seguinte, passou para a grande final num placar agregado em 4-3. Então vamos registrar Dan Petrescu. Dan Petrescu foi um jogador de futebol com a carreira iniciada nos anos 80. Atuava no setor defensivo, era lateral direito, disputou Copas do Mundo de 94 e 98 e também Eurocopa nas edições de 1996 e do ano 2000. Petrescu defendia a seleção da Romênia. Tem uma bela história no Chelsea Futebol Clube registrada com título. Então, o Dan Vasile Petrescu nasceu em Bucareste, deu seus primeiros chutes no gigante romeno Steaua. Em sua temporada de estreia, foram apenas 2 jogos. Foi emprestado para o Skornicest, foram 24 partidas em sua primeira temporada. O Petrescu retornou ao Steaua, onde atuou por 4 anos, 120 jogos e marcou 33 gols, enquanto o atleta profissional disputou 632 jogos até se aposentar. Antes de ser um jogador das terras inglesas, o Petrescu teve passagens pelo Foggia e Genoa da Itália entre os anos de 1991 e 1994. Dan Petrescu chegou à Inglaterra na temporada 94-95, se tornou jogador do Sheffield Wednesday em uma temporada e meia. Entrou em campo 42 vezes e marcou 4 gols. No início da temporada de 95-96, o romeno se tornou um Blue. O Chelsea montava uma equipe competitiva, em seu elenco craques como Gullit e Wise,
Em 5 temporadas vestindo o manto azul londrino, Petrescu entrou em campo 208 vezes, marcou 23 gols. Neste período levantou 4 taças: a Copa da Inglaterra de 1997, a Copa da Liga Inglesa de 1998, a Copa da Europa na temporada 97-98 e a Supercopa da UEFA de 1998. Dan Petrescu deixou os Blues ao final da temporada 1999-2000, permanecendo pelos gramados ingleses, vestindo as camisas do Bradford City no ano 2000 e também do Southampton entre os anos de 2000 e 2002. Sua última temporada profissional, 2002-2003, aconteceu em sua terra natal, a Romênia. Dan foi jogador do Nacional Bucareste por 31 jogos. Tem registrados 95 convocações para a seleção da Romênia e 12 gols marcados. Dan Petrescu foi um atleta da elite do futebol mundial, um jogador de alto nível e, após se aposentar dos gramados, tornou-se treinador. Tem passagens pelas ligas da Rússia, Polônia, Emirados Árabes, Catar, China, Turquia e Romênia e segue em atividade como treinador. Dan Vasile Petrescu, um gigante do futebol e um gigante do Chelsea. O quarto confronto na história do Arsenal e do Chelsea na Copa da Liga aconteceu em 11 de novembro de 1998, válido pela 4ª rodada. E o Chelsea avançou goleando, foi 5-0, 11 de novembro de 1998. Arsenal 0, Chelsea 5, estádio Highbury, Londres, 37.562 pessoas. Os gols do Chelsea: Frank Leboeuf, Gianluca Vialli, Gustavo Poyet, duas vezes cada um. Leboeuf aos 34, Gianluca Vialli aos 49, Gustavo Poyet, meia uruguaio, aos 65, Vialli novamente aos 73 e Poyet aos 80 minutos. O Arsenal de Manningen, Upson, Vivas e Grimandi, Groningen, Gard e Hughes, Ljungberg, Boa Morte, Bergkamp e Christopher Ware. Entraram ainda o Alberto Mendes no lugar do Gardet e o Fabian Caballero no lugar do Christopher Ware. Dili Grimandi tomou cartão amarelo nessa partida. O Chelsea, escalado com Karim Leboeuf, Petrescu e Duberry, Babayaro, Di Matteo e Goldberg, Poyet, Tori, André Flo, Mark Nichols e Gianluca Vialli. Entraram ainda o Clement no lugar do Nichols, o Percarce no lugar do Goldberg e o Bernard Lambu no lugar do Frank Leboeuf. 2 cartões amarelos para o Chelsea: nigeriano Celestine Babayaro e o italiano Roberto Di Matteo. Chelsea 5, Arsenal 0 em 11 de novembro de 1998, na 4ª partida. Em 25 de fevereiro de 2007, Chelsea e Arsenal decidiram a Copa da Liga Inglesa. E o Chelsea, em o Cardiff, bateu o Arsenal por 2-1. Diante de 70.073 pessoas. Era o Arsenal do Arsène Wenger contra o Chelsea do José Mourinho. E artilheiros do dia: Didier Drogba, carrasco do Arsenal, em tantas partidas e que nunca passava em branco em decisões de campeonato, deu o título para o Orgulho de Londres no Millennium Stadium em Cardiff, e quem apitou esse jogo foi o lendário juiz britânico Howard Webb. O Walcott abriu o placar para o Arsenal aos 12 minutos, o Drogba aos 20 empatou e aos 84 virou. O Arsenal de Almunia, Senderos e Roy, Kolo Touré, Traoré, Cesc Fábricas e o brasileiro Denilson, Diaby, o Walcott, Aliadé e Júlio Batista. Entraram no jogo ainda o Eboué, o Lileb e o Adebayor nos lugares do Traoré, Diaby e o Aliadé. O Chelsea
com seu super esquadrão do José Mourinho. Foi escalado com Cech no gol, Breed na lateral esquerda, Ricardo Carvalho e John Terry de zagueiros, Michael Ballack, Lassana Diarra, Michael Essien e Frank Lampa, Claude Makelele, Didier Drogba e o Andriy Shevchenko. O Mourinho utilizou 3 atletas nas substituições, Robin no lugar do Makelele, Miko no lugar do Terry e Salomão Kalou no lugar do Shevchenko. 3 expulsões neste jogo. Kolo Touré, Emmanuel Adebayor e John Obi Mikel receberam cartões vermelhos no minuto 90 e outros 7 cartões amarelos. Denilson, Eboué e Fábregas pelo Arsenal e ainda Essien, Ricardo Carvalho, Lassana Diarra e Frank Lampa pelo Chelsea. O Arsenal sofreu 2 gols da lenda de Didier Drogba, ficou com o vice-campeonato e o Chelsea faturou a Copa da Liga Inglesa e José Mourinho faturou também esse grande campeonato. Vamos falar de José Mourinho Félix. O ano de 2004 é sim considerado o início de uma nova era de futebol para os fanáticos torcedores do Chelsea Futebol Clube. Foi no dia 2 de junho daquele ano que surgiu uma figura que se tornou muito importante na história do clube. José Mário dos Santos Mourinho Félix, um ex-jogador de meio campo, nascido na cidade de Setúbal, em Portugal, e registrou seu nome eternamente na seleta lista de treinadores do Orgulho de Londres com muito sucesso. José Mourinho chegou ao Orgulho de Londres, o Chelsea Football Club, e logo se autoproclamou The Special One, mas antes se credenciou ao cargo sendo campeão nacional e continental no gigante português Futebol Clube do Porto. Mourinho chegou para aumentar o nível de competitividade do Chelsea, conseguiu e ajudou a escrever a história de atletas que se tornaram lendários no clube, como, por exemplo, Didier Yves Drogba Teble, a lenda africana nascida na Costa do Marfim. Técnico centralizador e muito competitivo, exigiu e conseguiu resultados em curto prazo. José foi um dos responsáveis por encerrar a história do Chelsea em um jejum de 50 anos sem título na primeira divisão. Foi bicampeão nacional nas temporadas 2004-2005 e 2005-2006. Transformou o Chelsea Football Club em um verdadeiro terror para os adversários na UEFA Champions League, chegando em fases decisivas por seguidas temporadas. Mourinho conquistou 3 vezes a Premier League em 2 passagens pelo clube. A segunda entre 2003 e 2015, Copas Nacionais, e também entrou para a galeria de melhor da história comandando o Orgulho de Londres. José Mourinho é um vencedor, tem taças em todos os níveis de competições da Europa por grandes equipes. Se envolveu em polêmicas, treinou rivais dos Blues e continua escrevendo sua biografia. Nos campos de futebol mundial, entre suas recentes façanhas, estão 2 finais europeias seguidas com a italiana Roma em competições como a Conference League e a Europa League. José Mourinho é um gigante do Chelsea e do futebol, é uma lenda viva do esporte, ainda em atividade em sua terra natal, comandando o Sporting Lisboa e Benfica. José Mourinho Félix. José Mourinho, José Mário dos Santos Mourinho Félix. Gigante, lenda, eterno, campeão, o homem que mudou a história do Chelsea no ano de 2004, contratado por Roman Abramovich. Campeão da Copa da Liga Inglesa no ano de 2007, quando o Chelsea bateu o Arsenal por 2-1 no Millennium Stadium em Cardiff, diante de 70 mil pessoas, com 2 gols de Didier Drogba aos 20 e aos 84 minutos, no 5º confronto entre Gunners e Blues na história. O 6º confronto de Copa da Liga entre o Chelsea e o Arsenal aconteceu em 29 de outubro de 2013, era a 4ª rodada
aconteceu no estádio Emirates e o Chelsea venceu por 2-0 naquela ocasião. 59.455 pessoas assistiram à partida e viram César Azpilicueta aos 25 e Juan Mata aos 66 minutos marcarem os gols do Orgulho de Londres sobre o apito do árbitro Phil Down, já aposentado. O Arsenal de Fabianski, Jenkinson, Koscielny e Monreal, Vermaelen, Ramsey, Rosick e Cazorla, Wilshere, Miyashiki e Bentner. Entraram ainda no jogo Ozil, Olivier Giroud e Park Chu-young. O Chelsea tinha Schwarzer, Cahill, Azpilicueta e Bertrand, Davi Luiz, Essien e Juan Mata, John Obi Mikel, Willian, Kevin De Bruyne, olha só, Kevin De Bruyne era jogador dos Blues na época, que depois se consagrou no Manchester City, e ainda Samuel Eto'o no ataque. Entraram no jogo Ramires, Dembaba e Thomas Kalas, no lugar de De Bruyne, Eto'o e Juan Mata. 2 cartões amarelos para Mikel e para Essien. No banco dos Blues, Jamal Blackman, Branislav Ivanovic, Fernando Torres e Eden Hazard, atletas não utilizados para este jogo da 4ª rodada da Copa da Liga Inglesa. O 7º e o 8º confrontos entre Chelsea e Arsenal na Copa da Liga Inglesa, num agregado, deu Arsenal num 2-1, era fase semifinal, temporada 17-18, em 10 de janeiro de 2018, em Stamford Bridge, o Chelsea empatou com o Arsenal em 0-0. No dia 24, 2 semanas depois, no jogo no estádio Emirates, o Arsenal venceu por 2-1 e avançou para a final da competição. Em 24 de janeiro de 2018, o Arsenal bateu o Chelsea com os seguintes jogadores em campo. A ficha do jogo tinha o árbitro Michael Oliver comandando o jogo, 58.964 pessoas no estádio Emirates. O Eden Hazard abriu o placar, marcou o gol do Chelsea aos 7 minutos. O Antônio Rüdiger, zagueirão alemão, fez um gol contra e empatou o jogo. E o Granit Xhaka, hoje jogador do Sunderland, fez aos 60 minutos o gol que colocou o Arsenal na final da Copa da Liga Inglesa. O jogo no Emirates, e o Arsenal com Ospina, Bellerin, Koscielny e Monreal, Mustafi, Xhaka, Elneny e Ozil, Wilshere, Iwobi e o Lacazette, Alexandre Lacazette, francês. Entraram ainda no jogo o Kolasinac no lugar do Lacazette e o Ramsey no lugar do Iwobi. O Chelsea do Antônio Conte, escalado com Caballero, Christensen, Rüdiger e Azpilicueta, Marcos Alonso, Timoe Bakayoko, N'Golo Kanté e Pedro, Willian, Victor Moses e o Eden Hazard, autor do gol. Entraram ainda Barkley, Batshuayi e o Zappa Costa nos lugares de Willian, Pedro e do Victor Moses. Banco do Chelsea, Eduardo, goleiro português, Gary Cahill, o Davi Luiz, o Danny Drinkwater, atletas não utilizados. E o último confronto, esse 2-1, foi a última vez que Chelsea e Arsenal mediram força. O 9º confronto e também 10º, já garantido, vão acontecer nos dias 14 de janeiro e 3 de fevereiro. Quem passar de Chelsea e Arsenal vai enfrentar Newcastle ou Manchester City na grande final no estádio de Wembley. É o Chelsea e o Arsenal. 8 jogos na Copa da Liga Inglesa, 4 vitórias dos Blues, 3 vitórias do Arsenal e 1 empate. O Chelsea, somados, tem 4 avanços contra 2 avanços do Arsenal em 8 confrontos disputados. Em um desses avanços foi a final disputada no ano de 2007 e o Chelsea
faturou. Chelsea e Arsenal, Arsenal e Chelsea, Gunners e Blues, muita história na Copa da Liga Inglesa, a segunda Copa Nacional em importância pela Inglaterra. Gunners e Blues já decidiram a Copa da Liga Inglesa uma vez, mas o Arsenal possui duas conquistas da competição nos anos de 1987 e 1993, enquanto o Chelsea tem 5 taças da Copa da Liga Inglesa. A primeira no ano de 1965, depois 1998, 2005, 2007 e, por último, 2014, quando bateu o Tottenham Hotspur no estádio de Wembley. O Arsenal, na Copa da Liga Inglesa, nas temporadas de 1986-87 e 1992-93, venceram na grande final as equipes do Liverpool por 2-1 em 86-87 e o Sheffield Wednesday também pelo placar de 2-1 na temporada 92-93. O Chelsea em 1965 bateu o Leicester City, em 1998 o Middlesbrough, em 2005 o Liverpool, em 2007 o Arsenal e em 2015 o Tottenham. Blues e Gunners na atual Copa da Liga Inglesa possui as seguintes campanhas. O Chelsea mal na primeira partida da terceira rodada, bateu fora de casa o Lincoln City por 2-1. Na quarta rodada bateu o Wolverhampton Wanderers por 4-3 e nas quartas de final o Chelsea atuou todas as partidas fora de casa, bateu o Cardiff City por 3-1. Nas semifinais, batem o Arsenal nos dias 14 de janeiro e 3 de fevereiro. Já o time dos Gunners, na atual Copa da Liga Inglesa, tem a seguinte campanha. Na terceira rodada, fora de casa, bateu o Port Vale por 2-0. Na quarta fase, no Emirates, eliminou o Brighton e Hove Albion, vencendo por 2-0. Nas quartas de final, teve um adversário mais complicado, o Crystal Palace, em Emirates, empate em 1-1. Nas penalidades, os Gunners avançaram ao vencer por 8-7. E nas semifinais é London Derby, mais um, é Gunners versus Blues, em 14 de janeiro e 3 de fevereiro. Bora falar de destaques para esse jogo semifinal, né? O Chelsea com um treinador novo, o Arsenal já com um treinador há algumas temporadas e com um time bem compacto. O Chelsea tenta se achar e subir na Premier League, o Arsenal é líder e tenta sim colocar em campo uma equipe capaz de duelar sem prejudicar seu plantel, atletas em termos de contusões. No gol tem o espanhol David Raya e na reserva o ex-blue Kepa Arrizabalaga. Aí fica a dúvida nas Copas, será que joga Kepa Arrizabalaga? Então vamos de destacar o goleiro espanhol, o goleiro basco, Kepa Arrizabalaga, de 31 anos, tão criticado pelos torcedores blues. O Kepa disputou 4 partidas pelo Arsenal nessa temporada, 3 delas pela Copa da Liga Inglesa e uma pela FA Cup. O Kepa esteve em campo no último confronto contra o Portsmouth, no dia 11 de janeiro, quando o Arsenal venceu o time do litoral inglês por 4-1. O Kepa está em sua primeira temporada no Arsenal, já definitivamente sem contrato, não tem mais vínculo com o Orgulho de Londres, 4 jogos. Na temporada passada esteve emprestado pelo Chelsea, atuou pelo Bournemouth em 35 partidas. O Kepa chegou ao Chelsea no ano de 2018 e deixou os Blues no ano de 2023. Então foram 5 temporadas com a camisa do Orgulho de Londres e falhou muito, não conseguiu se segurar, chegou como o goleiro mais caro
da história do futebol mundial e não conseguiu se garantir e seguramente estará em campo na quarta-feira jogando contra sua ex-equipe, o Chelsea Futebol Clube. Então fica aí como destaque para esse confronto o goleirão ex-Blue Kepa Arrizabalaga. Já o time do Chelsea, ainda a se destacar o treinador Rossênio, mas vamos citar aqui um jogador de linha. Vamos destacar aqui o Andrei Santos, que está com cartaz alto, o camisa 17, já foi treinado pelo Rossênio em sua época de Estrasburgo, está aí em sua primeira temporada regular com a camisa do Chelsea, já entrou em campo 23 vezes nessa temporada com a camisa do Chelsea. O Andrei é um meia nascido no Rio de Janeiro, é a segunda temporada dele no Chelsea. Chegou em 24-25, 4 partidas apenas, mas na temporada 25-26, essa regular, em 23 partidas, já marcou um gol e deu 4 assistências. O Andrei é cria do Vasco, teve experiência na Inglaterra, emprestado pelo Chelsea ao Nottingham Forest em 2 partidas. Foi à França, se desenvolveu no Estrasburgo com 11 jogos, marcou um gol na temporada 23-24 e na temporada 24-25, antes de ser devolvido ao Chelsea, ser chamado de volta, atuou 34 vezes pelo Estrasburgo, marcando 11 gols e dando 4 assistências. O Andrei Santos tem entrado, tem sido um atleta regular, esteve em campo nas partidas Chelsea 2, Bournemouth 2, Manchester City 1, Chelsea 1, Fulham 2, Chelsea 1 e em Charlton 1, Chelsea 5. Com a camisa do Vasco na equipe profissional, o Andrei começou no futebol infantil no ano de 2010 e deixou o gigante brasileiro, a equipe do Rio de Janeiro, no ano de 2023, quando em 11 partidas marcou um gol. No Campeonato Brasileiro de 2022, atuou pelo Cruz Maltino em 36 jogos, marcando 8 gols, sendo um grande destaque. Então o Andrei Santos está em alta com o Leão Rossênio e deve ser escalado mais uma vez para começar essa partida diante dos Gunners no estádio de Stamford Bridge. Então Kepa Arrizabalaga, ex-Blue, goleiro, e Andrei Santos, jogador de meio campo, 21 anos, nascido no Rio de Janeiro, está conquistando seu espaço com a camisa azul royal. Treinadores. Liam Rossênio é o técnico do time da casa, 41 anos, já vai comandar o Chelsea em sua segunda partida, estreou vencendo o Charlton por 1-0. Nessa temporada já comandou um time de futebol 25 vezes e conseguiu 14 vitórias lá no Estrasburgo. Está iniciando sua história. Na Premier League foi treinador do Hull City em 2 temporadas, num total de 78 jogos. Foi treinador do Derby County, começou no Brighton Hove e vai enfrentar ninguém menos do que já consagrado, né? Mikel Arteta, campeão de Copa com o Arsenal, campeão de FA Cup. E está aí na iminência de se tornar um técnico campeão de Premier League. Vamos falar um pouco do Mikel Arteta. Espanhol, 43 anos, já comandou o Arsenal em 31 partidas nessa temporada, venceu 24 delas e está no Arsenal desde o ano de 2019, temporada 19-20. Veio do Manchester City como um auxiliar e a temporada em que mais avançou e fez o Arsenal jogar consta a temporada 2021 com 58 jogos e 29 vitórias, mas sua melhor performance aconteceu em 24-25 com 58 jogos e 32 vitórias. O Arteta tem sido um treinador constante, moldando muito bem sua equipe e é bem possível que o Arsenal conquiste uma taça nessa temporada. Tem títulos, uma Copa da Inglaterra e 2 vezes a Supercopa Community Shield inglesa. Como jogador, tem uma vasta passagem também pelo Arsenal entre os anos de 2011 e 2016. Também Everton entre 2004
e 2011. Vai ser um duelo de grandes treinadores. O emergente Liam Hosseini, calouro de Premier League, contra o já veterano e detentor de taça de Copa, o Mikel Arteta. Vamos ver quem avança para a grande final. O Mikel Arteta tem um time já mais pronto. Mesmo em Stamford Bridge, leva sim um ligeiro favoritismo. Quem avança no agregado em 2 jogos? O espanhol Arteta ou o inglês Hosseini? Que avance o Hosseini. Falando no treinador inglês dos Blues, Liam Hosseini deu sua coletiva pré-jogo e vamos registrar, vamos ver o que o Hosseini está esperando para esse derby de Londres contra o Arsenal, em casa, na ponte Stamford Bridge, no oeste de Londres. Novamente, dá o crédito uma transcrição do Football London, né, do jornalista Bob Vincent, setorista do Chelsea, em Londres. O Hosseini falou com os jornalistas nesse 12 de janeiro, né, e são 2 jogos contra o Arsenal. O recém-nomeado treinador dos Blues falou sobre vários assuntos durante a conferência de imprensa nesta tarde e vamos relatar aqui. Perguntado como foi quando terminou o jogo, né? Ele conseguiu a primeira vitória, como é que ele voltou para casa, né? Se ele tirou um tempo para assimilar tudo. Perguntando o que o Hosseini diz. O Hosseini foi sucinto, falou, fui dormir, mas, né, o jornalista perspicaz já foi rápido, logo de cara. O Hosseini disse, sim, foi o melhor sono que tive em cerca de uma semana. Sim, foi uma semana ótima, uma semana que nunca vou esquecer. Boa vitória, boa maneira de começar. Agora temos um jogo muito importante. Daqui uns dias estou muito ansioso para ver como nos sairemos. Perguntado, quando foi a última vez que esteve em Stamford Bridge? O Hosseini disse que participei de um jogo, foi um jogo de caridade, um evento de caridade. Na verdade, eu joguei, não fui muito bem. Com quem jogou? Perguntado, ele disse, joguei com Jimmy Floyd Hasselbank, foi há cerca de 5 anos. Jimmy estava a jogar, era um grupo de pessoas muito bom, divertimos e o jogo era para caridade. Perguntado sobre o confronto contra os Gunners, né? O jogo contra o Arsenal na quarta-feira é provavelmente um dos jogos mais importantes da sua carreira como treinador, não é? O Hosseini não respondeu. Acho que as pessoas vão ver dessa forma, as pessoas vão ver dessa maneira. Eu não vejo assim. Acho que cada sessão que eu conduzo, cada reunião que eu tenho, cada jogo que disputamos é a coisa mais importante. Eu vivo o presente, é o jogo mais importante porque é o próximo. E é isso mesmo. Se você começa a priorizar jogos ou achar que um é mais importante do que o outro, então você não fica focado. Não me importa se é um jogo de pré-temporada, estou a dar o meu máximo. Espero isso de qualquer grupo onde eu trabalhe. Então, para mim, isso me mantém calmo, porque estou feliz com o processo em que trabalhamos como equipe técnica e que os jogadores estão a seguir. Não estou a dar mais importância do que o fato de ser o próximo jogo e de que temos que vencer. E assim que vejo as coisas. Ver semelhanças entre a chegada de Mikel Arteta ao Arsenal com sua experiência como treinador e a sua chegada agora ao Chelsea, todos começam em algum lugar, disse o Hosseini. Isso não importa. Acho que o Mikel é alguém que fez um trabalho incrível. Ele teve tempo para construir a equipe da maneira que queria. Eles estão muito bem organizados, são muito bons em termos de organização em todos os aspectos do jogo. Ele fez um trabalho muito bom lá. Como eu disse, todos têm que começar em algum lugar. Estou realmente muito ansioso pelo jogo. É apenas uma daquelas coisas em que todos têm uma formação diferente. Todos têm uma maneira diferente de chegar a algum lugar. E você respeita todos na indústria, porque é um meio difícil de se estar, especialmente como treinador. Você é julgado por cada palavra, cada ação, cada jogo. Se não consegue lidar com essa pressão, então não deve estar nesse cargo. Perguntado pelo Bob Vincent se acha que quando olha para o que ele fez, ele falou muito sobre cultura, não foi? Acertar nisso e trazer energia. Esse é o tipo de projeto que gostaria de colocar, inserir no Chelsea.
O Rossini respondeu: adoraria ficar aqui por 6 anos ou mais. Ficaria aqui o máximo de tempo possível, mas estou ciente de que, para que isso aconteça, preciso vencer. É tão simples quanto isso. Compreendo que cada clube tem um projeto diferente. A palavra projeto é muito usada atualmente no futebol, mas a ideia em qualquer projeto é que cada jogo que se jogue, se tente ganhar. É tão simples quanto isso. Portanto, para mim, o meu foco é sim, tenho ideias sobre como quero que a equipe esteja daqui a 1 ano, 2, 3, mas acho que tenho recursos e ferramentas suficientes para conseguir isso. Deixei isso claro para os jogadores. Vamos dar o nosso melhor na quarta-feira. Os jogadores treinam muito, treinaram bastante nesta manhã. Vou tomar a decisão sobre a equipe nos próximos dias. Espero que possamos atacar o jogo. Quanto à preparação, é possível fazer realisticamente antes de quarta? Eles conseguem lidar com jogos de alta pressão? O Rossini respondeu: eles já demonstraram isso. Temos trabalhado taticamente no Arsenal desde o momento em que entrei para o clube. Sabemos a importância desse jogo, assistimos a todos os jogos dele, analisamos todos os aspectos do seu jogo, incluindo jogadas ensaiadas, nas quais eles são muito bons. Sim, há muitas coisas que podem influenciar. Falamos sobre sistemas e táticas, o que me deixa muito feliz. Depois de 2 dias, foi ver uma atitude na equipe contra o Charlton, que gostei muito mesmo, em termos de nossa energia, da nossa intensidade na pressão, em termos de ganhar duelo. Vamos precisar disso contra uma equipe muito boa na quarta-feira à noite. Perguntado pelo jornalista de notícias sobre a equipe, o Liam Rossini respondeu o seguinte: obviamente, Caicedo está suspenso, ele foi maravilhoso no último jogo. Não tivemos problemas com lesões depois do jogo contra o Charlton, o que é muito bom. Vou tomar uma decisão sobre Cole Palmer, Reece James e Malo Gusto amanhã. Vou dar-lhes um pouco mais de tempo. Fazer a conferência de imprensa 2 dias antes não é o ideal. Peço desculpa por isso, mas tenho tempo para tomar uma decisão. Ainda não decidi a equipe, não decidi o time. Vou tomar essa decisão amanhã ou na quarta-feira pela manhã. O Bob Vincent perguntou: não devemos ter preocupações maiores com a forma física desses jogadores? Eles estão apenas a ser geridos? E o Rossini respondeu: eles estão a ser geridos sim. Foi um bom momento para descansarem no jogo da Copa da Inglaterra. Acredito neste grupo. Não há motivo para arriscar a saúde dos atletas se acredita que pode ganhar o jogo e que eles podem superar isso e fazer treinos extra e trabalho extra. É assim que tem funcionado até agora. O Rossini foi perguntado sobre o Arsenal, sobre a força, sobre qualidades do adversário dos Blues, dos Gunners do norte da capital da Inglaterra, e o Rossini respondeu que o Arsenal é bom em tudo. Eles são bons em tudo. Tem uma boa equipe, não se trata de voltar no tempo, tem de gerir o seu 1% para ser uma equipe tão boa quanto possível e ganhar de tantas formas diferentes quanto possível. Respeito o Arsenal, acho que eles nos respeitam também. Também somos uma boa equipe, mas não, as pessoas podem falar, não sei quem os chama de Set Piece FC. Eu definitivamente não acho. Acho que são uma equipe muito boa sem a bola. Acho que eles têm uma ideia muito clara na forma de como querem fazer seu jogo. Além disso, são muito bem organizados, com boas jogadas em lances de bola parada. É isso que se quer, se é que se almeja sucesso. E essa é a ideia de todos os treinadores. Perguntado se ganhasse a Taça Carabao em sua primeira temporada, isso lhe daria mais tempo aqui? O Rossini respondeu da seguinte maneira: não vejo as coisas dessa forma. Como já disse, não é clichê. Quero ganhar todos os jogos que disputar. É muito simples. Se não cuidarmos do próximo jogo, esses troféus não existem. É tão simples quanto isso. Não estou a pensar em ganhar tempo, estou a pensar em ganhar o próximo jogo. Foi assim que me senti quando o Charlton. Foi assim que me senti contra o Arsenal. Depois disso,
sentirei o mesmo quanto a Brentford. Estou focado no momento, estou focado em realizar os melhores treinos, as melhores reuniões, dar os melhores conselhos, fornecer as melhores informações que posso para ganhar o próximo jogo. Por causa disso, honestamente, finais e troféus não existem se não nos preocuparmos com eles agora. Esta é a melhor equipe do Arsenal desde os Invencíveis, o Bob Vincent perguntou para o Liam Rossini. O Rossini respondeu, essa é uma boa pergunta. Nunca vou esquecer isso. A minha primeira vez foi no Fulham, em Highbury. Eu tinha 17, 18 anos. Estava no banco do Fulham e não conseguia acreditar no tamanho da força física daquela equipe. Bergkamp, Vieira, eles eram uma boa equipe, os Invincibles. Não acho que ajude a rotular as equipes. Estamos em janeiro, ainda falta muito tempo para o final da temporada. O que eu diria é que o Mikel fez um excelente trabalho, eles estão muito organizados, estão muito bem estruturados em todas as fases do jogo. Mas esta equipe e esse clube já provaram este ano com 10 jogadores que causamos problemas antes de eu chegar ao clube. Queremos fazer o mesmo, novamente, na quarta-feira à noite. O Vincent fez a seguinte indagação. Presumo que esse seja um dos jogos que assistiu, certo? E ver como o Chelsea causou problemas mesmo com 10 jogadores. Acha que pode repetir isso na quarta-feira? Lembrando que no jogo do 1-1, né, o Caicedo foi expulso e o Chelsea esteve bem, né? Se o Caicedo não tivesse sido expulso, seguramente o Chelsea ganharia aquela partida. Então o Rossinion perguntou. Sim, fundamentalmente, há coisas táticas que acontecem dentro do jogo. A forma como se pressiona, a forma como se constrói. Mas o que adorei naquela noite foi a intensidade do nosso grupo. Se não tiver intensidade, se não tiver disposto a fazer o básico, ou ganhar duelos, ou defender bem, torna-se muito, muito difícil ganhar. Por isso, precisamos de fazer um jogo muito, muito bom na quarta-feira. Mas estou confiante no grupo que eles mostraram. E não apenas no tempo antes de mim, mas nos últimos dias. Eles estão realmente com fome. Eles realmente acreditam em si mesmos. E vai ser uma ocasião muito, muito boa na quarta-feira à noite, disse o Liam Rossini na coletiva de imprensa pré-jogo contra o Arsenal. Chelsea e Arsenal vão se enfrentar em Stamford Bridge na quarta-feira às 17 horas, pelo horário de Brasília. É resenha, é Copa da Liga Inglesa, é Chelsea e Arsenal, semifinais da League Cup, a Carabao Cup. A arbitragem para o grande derby da cidade de Londres já está definida e Simon Hooper vai ser o homem responsável para aplicar as regras do futebol em Stamford Bridge. Simon Hooper, 43 anos nessa temporada, já apitou 15 partidas. O último jogo de futebol em que esteve envolvido foi na terceira rodada da Copa da Inglaterra, no final de semana, apitou a eliminação do Manchester United para o Brighton. Manchester United 1, Brighton Hove Albion 2. Pela Premier League, na 20ª rodada, foi o árbitro de Aston Villa 3, Nottingham Forest 1. O último jogo do Chelsea em que o Simon Hooper esteve envolvido foi na 6ª rodada da Premier League 25-26, quando em Stamford Bridge o Chelsea foi derrotado pelo Brighton por 3-1. O Hooper, que abriu a sua temporada de jogos apitando um Manchester United 0, Arsenal 1 no ano de 2025, né, em 17 de agosto de 2025. Antes de Chelsea 1, Brighton 3, em setembro de 2025, sexta rodada da Premier League, o Simon Hooper apitou Chelsea 3, Liverpool 1 no final da temporada 24-25, na 35ª rodada, jogo em Stamford Bridge, em 4 de maio de 2025. Também apitou na rodada 22 da Premier League 24-25, Chelsea 3, Wolverhampton 1 e também Newcastle 1, Chelsea 2, jogo em Stamford Bridge na 9ª rodada da Premier League 24-25. Então, o Chelsea deu sorte com o Simon Hooper na rodada passada e na única partida da atual temporada, derrota em casa para o Brighton Hove. Que, mais um confronto, Chelsea e Arsenal, partida em casa em que Simon Hooper estiver no apito,
que dessa vez o Chelsea tenha mais sorte contra os Gunners. Então Simon Hooper vai apitar a Copa da Liga Inglesa. Será a quarta partida do árbitro inglês na segunda Copa Nacional do Futebol da Inglaterra. Chelsea e Arsenal. Simon Hooper no apito. Jogos entre o Chelsea e o Arsenal sempre é registrado de figuras icônicas, né? E pelo lado do Chelsea, se Didier Drogba foi um carrasco da equipe Gunner, Thierry Henry, francês, ídolo, dos maiores jogadores da história do Arsenal, o maior goleador da história do Arsenal, também castigava o Chelsea. O Thierry Henry atualmente tem 48 anos, usava a camisa 14 no Arsenal. Ele que se aposentou no ano de 2014, tem 377 jogos com a camisa do Arsenal, marcou 228 gols e ainda colaborou em outros 92. O Henry jogou no Arsenal em dois períodos. Um bastante longo, entre 1999 e 2007, e depois na temporada 2011 e 2012, num curto período. O Henry é cria do Mônaco, teve passagem pela Juventus, jogou no Barcelona entre 2007 e 2010, mas é uma figura do Arsenal. Encerrou carreira nos Estados Unidos, onde jogou 3 temporadas no New York Red Bulls entre os anos de 2012 e entre os anos de 2010 e 2014, 5 temporadas. No ano de 2011, esteve emprestado ao Arsenal por 7 jogos, onde marcou 2 gols. O Henry, sua primeira temporada no Arsenal, 48 jogos, marcou 26 gols. Sua melhor temporada com a camisa dos Gunners foi, sem dúvida, a temporada 2003-2004, onde em 51 jogos marcou 39 gols e ainda colaborou com 14 assistências. É um super campeão e é um jogador que castigava muito o Chelsea Football Club. Thierry Henry, Copa do Mundo de 2010, 2006, Eurocopa de 2004, 2008, Copa do Mundo de 2002, esteve na Copa do Mundo de 98, é um grande, um astro do futebol. Tem da Inglaterra 3 FA Cups com o Arsenal, 2 Supercopas, 2 Premier League, uma delas invicta. E foi contemporâneo de Didier Yves Drogba Teble, um dos maiores jogadores da história do Chelsea, um grande carrasco da equipe Gunner. Então, vamos contar um pouco da história de Didier Drogba. Vamos registrar, já que é Chelsea e Arsenal, não pode passar despercebido a grande estrela nascida na Costa do Marfim, que chegou ao Chelsea na data de 20 de julho do ano de 2004. O Chelsea mirou toda a sua atenção para a Liga de Futebol da França e contratou um jogador que daria tão certo dentro de campo e que ele se tornaria uma verdadeira lenda, uma lenda viva. O jogador em questão, pedido por José Mourinho, foi Didier Drogba. Didier Yves Drogba Teble, jogador africano nascido na Costa do Marfim. O Drogba começou sua história no futebol francês em 94, no Levallois, onde atuou dos 17 aos 19 anos. Depois se transferiu para o Le Mans, onde jogou até o ano de 2001. Depois Guingamp, de 2001 a 2003, e então foi contratado pelo gigante Olympique de Marseille. Apenas uma temporada no time do estádio Velodrome. Marcou 32 gols em 55 jogos. Após essa magnífica temporada no Velodrome, mudou-se para a Premier League e aí brilhou, fez história e deixa até hoje saudades. Foram 2 passagens pelo Chelsea, o Orgulho de Londres, de 2004 a 2012 e depois de 2014 e 2015. Marcou gols inesquecíveis vestindo a camisa do Chelsea, era um terror
para o rival Arsenal em derbys londrinos, liderou o Chelsea em grandes conquistas de Liga Nacional, Copas Nacionais e conquistou a Europa em 2012 e a UEFA Champions League, quando o Chelsea bateu o Bayern de Munique, em Munique, na Bavária, né, em casa. Ídolo em seu país, parou guerra, esteve com a sua seleção nacional em Copas do Mundo, Copa de Nações Africanas, atuou no futebol chinês, turco, canadense e também estadunidense. Em toda a sua carreira como jogador de futebol, o Didier Yves Drogba Teble, nascido em Abidjan, na Costa do Marfim, jogou 794 partidas profissionais, marcou 366 gols e 381 destes jogos, no total de 794, foram com a camisa do Orgulho de Londres, o Chelsea Football Club, os Blues. Também deixou registrados 164 gols com a camisa do Chelsea. Em sua seleção nacional, o Drogba vestiu e entrou em campo 105 vezes, marcando 65 gols, uma excelente marca. 14 títulos pelo Chelsea, 4 Premier Leagues, 4 Copas da Inglaterra, 3 Copas da Liga Inglesa, uma UEFA Champions League e 2 Supercopas da Inglaterra, a Community Shield. Quando chegou ao Chelsea, o Drogba usava a camisa 15, mas se consagrou mesmo usando a camisa de número 11. Didier Drogba se aposentou dos campos no ano de 2018, quando defendia a camisa do Phoenix Rising dos Estados Unidos da América. É uma lenda do clube, um super ídolo, um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos, nascido no continente africano. Didier Yves Drogba Teble, lenda do Chelsea. O maior de todos, o melhor atacante da história do Chelsea Football Club. É resenha, é Chelsea contra o Arsenal, 13 de janeiro do ano de 2025, às 17 horas pelo horário de Brasília, 20 horas horário do Reino Unido, transmissão da ESPN e do Disney Plus. Final da resenha já se aproximando e vou deixar aqui uma dica literária envolvendo o Arsenal, nosso rival, na quarta-feira, né, o time que vai duelar com o Chelsea por uma vaga na final da Copa da Liga Inglesa. É dica de livro, é dica literária. Se você, torcedor de futebol apaixonado, gosta de ler, livro lançado pela editora Companhia das Letras é o Febre de Bola, do autor Nick Hornby, né? O autor de alta fidelidade e um grande garoto. É um livro, o Nick Hornby é um torcedor do Arsenal, né? E o prefácio é o seguinte, ó, ele falou aqui, ó. Acompanhar o futebol é um prazer para a maioria das pessoas, mas quando esse interesse vai além do entretenimento e leva um homem a atrelar seus fracassos e conquistas pessoais ao desempenho de um time, a paixão muda de nome e se torna algo próximo de amor louco ou de um vício incontrolável. É como tendência incurável à obsessão e ao desterro que Nick Hornby descreve sua relação com o Arsenal, time que a maioria dos torcedores ingleses ama odiar. Fiel ao impopular clube desde os 11 anos, o escritor se apresenta nesse livro de memórias como alguém que relega a literatura, o diploma de Cambridge e até a família ao banco de reservas, à espera de uma brecha no calendário de jogos para entrar em campo. Nesta coleção de pequenos ensaios repletos de afeto, confissões e uma memória milimétrica, capaz de recriar lances inteiros de uma vida encarada como metáfora do futebol, Hornby revela a dimensão humana das multidões que lotam os estádios dispostos a passar 90 minutos de sofrimento em nome da alegria improvável de um gol. É o texto da contracapa, a parte final, no final do livro. Então fica aqui, editora Companhia das Letras, Febre de Bola, do Nick Hornby, torcedor do Arsenal. Fica aqui a dica de livro envolvendo nossa resenha, né? Se você gosta de ler,
Tá aí uma boa dica. O livro é um livro já lançado há algum tempo, mas é muita história, é bom, né, saber essas relações pessoais aí, nós que somos fanáticos e adoramos o futebol. E tema da resenha, principalmente, né, o nosso futebol inglês, futebol britânico. Então, teve muita coisa. O histórico geral, o Chelsea com um histórico positivo em Copa da Liga, Thierry Henry, Drogba, Dan Petresco, Ray Wilkes. Resenha com muita história. Quero agradecer a todo mundo que acompanha o conteúdo, gosta do Chelsea Fan BH. Quero pedir aquele apoio nas redes sociais, né? O Chelsea Fan BH está aí espalhado pelo Instagram, pelo Twitter, né? O novo X, o Facebook, Threads, o Blue Sky, o YouTube, no canal Chelsea Fan BH 1905 e também Spotify e Amazon Music. Cardápio muito vasto, áudio, texto, vídeo, tem para todos os gostos. Neste encerramento, o recado que fica é que um novo Chelsea Futebol Clube é esperado pelo torcedor vindo das mãos do emergente treinador Liam Rossini. A Copa da Liga Inglesa, da edição 25-26, é a chance mais clara do Chelsea erguer uma taça na temporada. Saudações, povo blue, bandeira azul, sempre lá no alto. Sorte aos Blues. Valeu!